Olá, bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui no programa Palavra Nua. E, gente, tenho que compartilhar com vocês que as fotografias iam passando aqui na telinha e eu vi aqui nos bastidores o nosso convidado olhava com aquele olhar grandioso, aquele olhar de tempo que fala, né? O professor Alberto Capuzzi está aqui com a gente para conversar, contar um pouquinho da sua vida, né? A gente sempre fala vestir palavras de vida, essa mística que também nos envolve como seres humanos. Então, gostaria que a Júlia já colocasse o professor Alberto aqui. A gente quer receber ele com muito carinho. Muito obrigada, Capuzzi, por ter aceito conversar com a gente, dividir essa parte também da tua história. E seja bem-vindo aqui ao espaço também do programa Palavra Nua. Como está você? Bem. Essas fotos já começaram a mexer. Essa conversa é de lembranças, de memória. E eu sou historiador pelo Oeste, né? Pela UNOESC naquele tempo, né? E a memória é muito cara para a luta da gente, né? Para as causas que a gente abraça. E nessa breve passagem aí, tanta gente querida que construiu muita história junta, né? E alguns que já não estão mais entre nós. E a gente começou a conversa, o contato, falando do professor Paulino. Aí eu li o Antônio Brandi, alguns índios que já não estão mais. Aí, mexe, desculpa, mas a gente é muita emoção, né? A memória sempre desperta as emoções que estão lá enterradas no fundo. E bom, muito prazer de estar aqui. Esse comitê de recepção fotográfico mexeu. Tá certo. A garganta até a gente engasga um pouco, né, Capuzzi? Porque, como você disse nos bastidores, a gente trazia a memória do professor Paulino, que acabou encantando nesta semana. E eu te falava, ele foi um grande querido, assim, para a gente também, defensor, né, dos trabalhos, especialmente no nosso caso, no meu caso, envolvendo, né, os povos indígenas aqui da região do oeste do estado. Então, tenho um carinho muito grande por ele e saber que ele encantou, assim, dói bastante. Hoje de manhã eu dizia, aliás, essa semana eu dizia, vou ficar um pouquinho em silêncio para ver se eu consigo fazer com que ele sinta essa multidão que chora a falta dele, né? Então, tudo isso é memória, tudo isso é história, tudo isso é a nossa vida. E espero que hoje, né, Capuzzi, a gente possa se abraçar nessas memórias e nessas histórias, porque eu acho que as pessoas precisam saber, né, disso tudo também. Então, vamos lá. Muita força aqui para a gente. E se precisar chorar, vamos chorar. E se precisar parar, a gente vai parar, porque o programa é isso mesmo, né? É essa emoção também. Não te preocupa com isso e não me peça desculpas. Capuzzi, vamos contar um pouquinho do teu lugar de vida, pode ser? Da onde você veio, quem você é, quem é a tua família, para as pessoas também te conhecerem um pouco mais. Eu sou de Jacareí mesmo, onde eu moro agora, né? Atualmente, voltei para a minha cidade e sou de uma família, eu falo que é uma salada internacional, né? Os meus avós paternos, vieram da Itália, né? Do sul da Itália, do Abruzzi. O meu avô era bruxês, eles falam, e minha avó era de Nápoles, né? E os avós maternos, o meu avô veio do Líbano, naquele tempo era Síria, né? E a minha avó, argentina, filha de imigrantes italianos. O meu avô veio do Líbano com 17 anos para a Argentina, casou, tiveram 4 filhos lá, ou 5, e mais 4 para cá, no Brasil. Então, no Vale do Paraíba, Jacareí é no Vale do Paraíba, e essa é a minha cultura, a base, né? O caipira do Vale do Paraíba, né? E com essa forte presença de imigrantes, né? Em Santa Catarina, o amado oeste, né? O nosso amado oeste, é muito forte a presença europeia, mas é muito viva a presença cabocla, indígena. Tento enterrar, mas ela é vibrante, né? Mas a história oficial é muito
da imigração europeia, né? Então, eu lembro quando estava no curso de História, o Pedro, o polaco, Pedro Kizai, né? O nosso deputado agora, ele deu um trabalho que marcou muita gente. Falou que a sala nossa era muita gente de diversas cidades da região. Falou, pega um livro de história do seu município e leia, depois a gente vai conversar. Então, o que tem em comum? Todos eles falavam, aqui antes não tinha nada, antes dos imigrantes. A tese do vazio demográfico, né? Aí, quando a pessoa adoecia, desbravou no osso do peito, aquelas coisas, transformando em heróis os nossos avós, que chegaram primeiro que nós, né? Mas quando chegaram já tinha gente aqui. Então, quando ele começa lá pelo meio do livro, não tinha hospitais, quando alguém adoecia, tinha uma raizeira que fazia um chá. Essa raizeira veio da Itália também, da Polônia? Não, tá. Então vamos emergindo os protagonistas, né? Então, essa história do Oeste é muito recente, 100 anos, né? Agora, a minha região, o meu município, é de 1654. Então, mais de 300 anos. Então, já se apagou tudo. E o caboclo aqui não existe. Essa miscigenação já aconteceu. Então, a presença de imigrantes é forte, mas não conseguiram enterrar a história dos que estavam aqui antes, né? E indígenas aqui, na Jacareí, no Vale do Paraíba, não tem mais. Só no litoral tem a presença dos Guarani. O resto é só peças arqueológicas, né? Olha só. Capucci, como foi assim, ou como se deu essa vontade sua por estudar a história, por saber de tudo isso, né? Por se aprofundar também diante desse apagamento que vem se construindo também historicamente, né? De uma forma tão forçada. Então, como se deu isso? Foi mais no núcleo assim da família, da comunidade, ou como foi despertando? Não, não é da família. Se dependesse da família, eu voltava numa Luffy o tempo inteiro, né? Duas vertentes. Primeiro, a escola, né? A escola estadual, naquela época, funcionava, era boa o ensino, né? E um professor, especificamente, de história, José Simplício, um negro, ele e muito provocativo, mas não era militante de empunhar bandeiras, era didático. Então, ele explicava a história de um jeito que fazia a gente entrar na história e tomar partido. Por exemplo, não foi na minha turma, mas eu fiquei sabendo desse exemplo que foi um sucesso na época e provocava. Vamos fazer o julgamento de Napoleão. Estava dando aula sobre a Revolução Francesa e o pós-Revolução Francesa, né? Então, ele pegou aqueles personagens todos e escalou. Quem quer ser o juiz, quem vai ser o promotor, quem vai ser o júri. E as pessoas tiveram que pesquisar e encarnar um personagem. E esse professor também fundou um grupo de teatro amador que eu fiz parte aqui em Jacareí. Então, essa técnica de não enfrentar a ditadura, né, de peito aberto, mas usando a educação como arma, que é uma arma poderosíssima, né? Pessoas fazem discursos, outros agem. E o Zé Simplício agia, ele formava alunos críticos, né? Antes de acabar com a aula de história, depois foi a Organização Social Política, a SPB, né? Então, mas ele provocou a sede de conhecimento. Se a gente queria participar da aula, descobrimento do Brasil, nossa, ele fazia a gente enxergar o outro lado, né? E não é à toa que eu fui fazer história mais tarde, né? Fui fazer muito mais tarde, mas com base na vida escolar minha e com base no meu trabalho. Quando eu estava em Chapecó, né? Eu queria uma ferramenta
para auxiliar no meu trabalho junto aos índios. E essa ferramenta era a história oral. E é uma ferramenta que me ajudaria a pesquisar e a organizar os dados, né, para oferecer como subsídio ao antropólogo, que ia fazer um laudo antropológico caracterizando a posse indígena, e ao advogado que ia investir nisso. Então, essa base histórica começou aqui no meu colégio, Silva Prado, na minha adolescência, né? E me acompanhou toda a vida, até hoje, né? E a outra vertente foi a igreja, que a igreja aqui era muito, até hoje. Aqui não é todo lugar que é diocese de Chapecó, não. Aqui é terrível, né? Uma igreja muito conservadora, por causa da região ser muito tradicional, essas coisas, né? Mas por volta de uns 19, 20 anos, a gente participou de um movimento de igreja que era o Shalom, que focava no Novo Testamento. Na igreja é só o Antigo Testamento, praticamente, né? Parece as igrejas pentecostais aí, né? Então, esse Novo Testamento, a gente descobriu a figura de Jesus, companheiro, o Jesus que trabalhava em equipe. Aqueles 12 não eram os seguidores de Jesus, era a equipe dele para transformar a realidade. Então, esse aprendizado, essa descoberta veio eu era afastado da igreja aqui, por causa de ser de teatro, pessoal de teatro, de movimento estudantil, escrevia jornalzinho na escola, quase fui expulso por causa disso, tá? Então, essa luta que está no sangue, né, não encontrava espaço na igreja. Mas aí alguém convidou, porque eu falei, não quero saber, né? Não, você vai gostar. E eram pessoas que vieram me convidar que eu respeitava, né? Como pessoas críticas. Eles não vão me enfiar numa roubada, né? E fui e gostei, né? Então, e aí transformamos aquele grupo. A gente não frequentava a missa como os outros. A gente ia a alguns grupos e tirava mensagem do evangelho. Tinha reunião semanal, tá? Tipo a pastoral da juventude hoje, né? E que é muito forte, né? Mas aí ficou uma insatisfação. A gente se reúne toda semana, tira mensagem bonita, e o mundo continua acontecendo do mesmo jeito. Essa provocação que a gente sentiu no Shalom ainda estava sem resposta. Aí, outra vertente que me inspirou muito foi o movimento hippie, que contestava as estruturas. Ele, na imprensa, era muito ridicularizado, caricaturizado, foi uma figura caricata, né? Mas as mensagens deles eram importantes. Eles usavam calça jeans, que era a calça do pessoal da roça, nos Estados Unidos, né? Então, para agredir a moda. Mas o capitalismo é selvagem mesmo, né? Ele pegou a calça jeans e transformou em moda. Então, tudo que o movimento hippie pregava em termos de relações entre as pessoas, entre a pessoa e a natureza, entre a pessoa e o trabalho, a pessoa e a igreja, essas relações, eles abafavam. Não tinha redes sociais, então você não ficava sabendo nada. Mas as figuras que nunca deixaram de ser hippies movimentaram o mundo. Haja visto José Mujica. Ele continuou sendo eterno hippie, com o fusquinha dele, azul, né? Coerente a vida toda. Então, nessas fontes que a gente bebeu na época, né? O movimento hippie, o Shalom, que seria a teologia da libertação hoje, é muito maior que o Shalom, né? Para você ter uma ideia, o dirigente espiritual do Shalom aqui em Pindamonhangaba era o padre Murilo. Depois foi arcebispo de Florianópolis,
hoje é cardeal primário do Brasil. Ele era um padre que chegava no pátio com um fusquinha, com a garrafa de cerveja, bebendo no gargalo, e o fusquinha cheio de jovens. Ele provocava as pessoas. Depois ele fez a sua história, né? Mas ele provocou a reflexão, chamou a refletir. Aí, quando você chama jovens para refletir sobre uma determinada realidade, não domina mais. Que essa força transformadora da juventude, ela vai querer mais, querer transformar isso em ações. Então, a gente não vai ficar vendo a banda passar. Por isso que estava com um saco cheio de tirar mensagem bonita do evangelho e não mudar a realidade. Aí eu falava, eu queria morar numa comunidade rural, o modelo hippie que eu tinha, né? Aí a Jussara, a gente namorava na época, né? Ela falou, eu queria morar numa comunidade indígena, queria trabalhar com os índios. Falei, mas está muito longe. Mas vamos... E eu trabalhava numa multinacional, na época, eu era chefe de recursos humanos, para você ter uma ideia. Treinamento, recrutamento, seleção e administração de salários. Trabalhava de gravatinha, tá? Ganhava bem. Na época que eu saí para entrar no CIMI, eu ganhava 12 salários mínimos por mês, para você ter uma ideia. Essa realidade que a gente vivia aqui. Aí, quando a Jussara provocou essa reflexão, eu tinha uma salinha. Todo dia recebia jornais, recebia Folha de São Paulo e Estadão. E lia, antes de começar a seleção, tá? Aí eu comecei a prestar atenção nas notícias sobre os indígenas. Aí eu levava o jornal para casa e, tá aí, vê essa notícia. Aí a gente foi... Ela já tinha esse desejo. Eu fui me envolvendo ali. Aí, você tira a reflexão. Reflete sobre a notícia que você acabou de ler, todos os dias. E a ditadura não permitia você divulgar. O Estadão tinha os Lusíadas, matéria censurada, eles ocupavam o espaço jornalístico da matéria com um trecho do poema, que tinha que ser um poema muito extenso para caber no jornal. Tantas eram as cortes da censura, né? E a Folha de São Paulo parecia com receitas. Você estava na página do noticiário nacional, política, de repente, a notícia era interrompida com uma receita de bolo, de brigadeiro, né? Então, essa era a forma de falar, aqui tem coisa. Então, a gente fala, reflete no evangelho, vê essa realidade e vai trabalhar de gravata. Não dá. Aí a gente resolveu jogar tudo para cima, vamos casar e trabalhar com os índios. Aí fizemos contato com o CIMI. Tinha acabado de ter sido fundado em 72, né? Aí não conseguia contato para o CIMI. Fomos para São Paulo, atrás de endereço e igreja. A igreja aqui não tinha. Só o Cônego Borges, que era um padre da paróquia de São João aqui, que alimentava isso na gente, incentivava. Vai mesmo, vocês são jovens, vão atrás disso. Sempre tem um que fomenta o espírito de missão, né? Então, a gente aproveitou um feriado em São José, onde eu trabalhava, e fomos para São Paulo tentar contato. Fomos parar na casa dos irmãos do Orlando Vilas Boas. Aí ele ofereceu um trabalho ao machismo, né? Ele falou, não, vocês podem trabalhar com os índios, aí eu tenho um projeto para os Guarani aqui do litoral de São Paulo, então faz um curso de indigenismo e você faz um curso de enfermagem, a Jussara, eu consigo para vocês, colocar vocês num projeto aqui em Peruíbe. Por que ela fazia enfermagem? Aí nós dois fizemos o curso de enfermagem, né? E mantivemos contato, porque a esposa do Orlando Vilas Boas era uma enfermeira que ele tinha conhecido lá no Xingu.
né? Ele queria reproduzir a história dele. Eu não quero trabalhar num projeto dele, eu quero trabalhar num projeto dos índios, ou da igreja missionária. Aí, como fizemos contato com várias igrejas em São Paulo, eles não abriam assim, porque não sabiam quem era a gente também. Vai que era querendo se infiltrar. A época era de perigo, né? Então, a gente recebeu um telefonema do padre Lotário, que até hoje está aí. Sim, Anchieta. A gente morou junto muito tempo, quando moramos em Xanxerê, o Lota é parceiraço, né? Aí recebemos um telefonema, ó, eu recebi um recado do padre José Lui, que a gente conhecia em São Paulo, que ele tinha um projeto com os trabalhadores rurais. Me encantou o projeto. Ele expôs, a gente se encantou com o projeto, mas na hora de dar o sim, a gente refletiu, mas a gente saiu de Jacareí para procurar contato com o CIMI. Não conseguimos, não fomos recusados e não recusamos a proposta. Não encontramos. Se a gente aceita essa aqui, podemos, daqui a um tempo, dizer, eu deveria ter continuado. Ele falou, vamos, se eu puder ajudar, vamos mantendo contato. Aí, ele que tinha contato com o CIMI, mas não passou para nós. Mas passou para o CIMI o nosso contato. Aí o Lotário veio aqui ver se a gente tinha jeito para coisa. Quando o Lotário chegou, a Jussara estava grávida da Maria. E ela estava desesperada. Agora não dá certo, não vou para as aldeias mais, aquela coisa, né? Aí ele chegou, a Jussara alugou o Lotário até as 3 da manhã, conversando, tirou todas as dúvidas, tranquilizou, e eu fui dormir mais cedo, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte, né? Aí, fechamos, vamos entrar para o CIMI mesmo, o Lotário. Ele é representante do CIMI e da UPAN, a Operação Anchieta, que na época trabalhava junto com o CIMI, depois seguiu outro caminho, né? Mas o Lotário que veio ver se a gente tinha jeito para coisa, e isso em 76. Olha só. E aí, para onde vocês foram depois dessa conversa, assim? Aí vamos esperar nascer a criança, a gente vai, né? Então, mas vamos fazer contato para ver onde seria possível, né? Aí nasceu a Maria em maio de 77, né? Aí a Jussara engravidou de novo, não sei o que acontecia nessa casa, que não parava de chegar criança. Aí, vamos esperar mais um pouco, que a gente acreditou que alguém tinha dito que a mulher amamentando não engravida. Conversa fiada, né? Deve ter sido a mesma pessoa que falou da cegonha pela primeira vez. Contaram uma mentirinha aí para vocês. Aí, espera nascer Humberto. Aí, mas quando da gravidez do Humberto, a gente já programou tudo, aí já tinha ido fazer um curso do CIMI, um encontro do CIMI, em Itanhaém, por coincidência, né? E perto de Peruíbe, e nesse curso a gente conheceu o padre Gide Suárez, que era jesuíta, agora não é mais padre, né? E era um guru nosso, ele era a presença constante no Estadão. Então, era uma pessoa de referência, né? Uma pessoa sensacional, que acredita nos jovens, né? Não é... Essa é uma característica da ação missionária, né? A pessoa que calça sandálias missionárias acredita em todo mundo e dá força, porque falta gente para Messi, né? Então, vamos... E aí, o Humberto nasceu em junho, e eu dei o aviso prévio na fábrica, né? E já tinha sido promovido mais uma vez, mas por isso que eu estava ganhando bem na época, né? E, não, a Jussara tinha uma loja de disco aqui no centro da cidade, vendeu a loja, a gente comprou um terreninho e fomos embora para Xanxerê, em janeiro de 79. Terminamos o ano.
Aí fomos em janeiro de 79 para Xanxerê para fazer o estágio, né? E fomos definitivamente para trabalhar em Itanhaém, em junho. A gente chegou dia 2 de junho, dia 14 o Humberto fez 1 ano. Se vier um terceiro, vai nascer no CIMI agora. Vai sim. Capucci, eu quero trazer um pouquinho também, depois a gente vai falar um pouco da região aí de Xanxerê, da história aqui no oeste catarinense. Nossa, também. Eu amo esse Pedro. Mas eu quero trazer alguns elementos assim sobre Itaipu, né? Como foi também o trabalho de vocês, enfim, junto com os povos indígenas, né? Quando a barragem ali foi construída também, histórias que você considere assim que são importantes e que, né, fazem bem assim para a nossa audiência também saber, né? Porque ali também continua sendo, né, uma história de luta e resistência dos povos indígenas. Olha, até por coincidência, eu acabei de receber esse livro aqui, ó, da Elaine, que trabalhou com a gente aí em Xanxerê, e é historiadora, está morando na África, lá agora, como é que é? Barbados, morando em Barbados, é historiadora, doutora em História, foi aluna da UNOESC também, né? Fez um curso na UNOESC. Ela escreveu sobre o Ocoí. Não li ainda, então não posso dar dados, né? Mas ela cita a história. Ela trabalhou, quando morava em Xanxerê, ela acompanhou um pouco a luta do Ocoí também. Mas, Cláudia, quando a gente entra numa causa, e aconteceu com a gente, né, no CIMI, você não tem uma formação específica para o que você vai enfrentar. Nem um curso de como descascar abacaxi em 7 lições, né? Você vai com a cara e a coragem e a boa vontade e uma proteção que o trabalho missionário tem, né? Uma proteção divina, eu acho. Quando a gente foi para Xanxerê, está definido Jussara e Alberto em Itanhaém, Vilmar e Jura em Xanxerê, e não tinha mais equipes. O Astor também estava em Xanxerê. Aí estourou um problema com a Itaipu, mas não tem equipe para mandar para lá. Então, como que vamos fazer? Vamos tentar contato. Alguém da CPT, eu acho, do Paraná, mandou para a sede regional do CIMI, olha, está acontecendo alguma coisa lá. Que um advogado, Antônio Vanderli Moreira, tinha publicado uma notícia que a Itaipu estava com intenção de desalojar uma comunidade guarani sem garantir os direitos dela. E alguém mandou esse recorte para o CIMI. Alguém tem que ir lá, mas eles tinham o trabalho em Xanxerê, a gente tinha o trabalho em Itaém. Mas tem que dar resposta. A gente não se permite ficar sem uma resposta. O que vai acontecer? Problema deles não, é problema nosso. A gente fez a opção. Então, bora ver o que é isso. Aí eu lembro que eu fui para o Ocoí, a época era desembarcava em Foz, né? E contato, um padre de Medianeira, eu acho que era um padre que tinha um contato, alguém indicou. Primeira conversa, a visita, você ia e não tinha previsão de voltar, até fazer a radiografia do problema, né? Fui conversar com esse advogado, Antônio Vanderli Moreira, um cara idealista, com princípios. Ele disse o que sabia e remeteu para outros contatos que ele tinha. Aí fomos parar no jornal Nosso Tempo, que tinha em Foz do Iguaçu. O Juvencio Mazzarolo, que depois viria a ser o último preso político no Brasil, em Curitiba. Ele estava no presídio feminino de Curitiba. Depois, né? Eu fui com o Dom José Gomes visitar o Juvencio. Uma assembleia que a gente fez em Curitiba, o Dom José e eu fomos visitar o Juvencio, no presídio feminino de Curitiba. Eles não sabiam o que fazer com ele, e todo mundo tratava bem ele, os guardas. Ele era muito querido por todos.
e o Juvencio escreveu um livro, Taipa da Injustiça, uma brochura mimeografado, e essas informações foram as primeiras para a gente organizar os dados e dar uma resposta. Como que vamos fazer? Não temos condição, mas temos obrigação. Então, a gente ia de Itanhaém, uma vez a cada 2, 3 meses, alguém ia de Xanxerê a cada 2, 3 meses. Nessa época, o Pedro Zilles também tinha entrado no Cine, e de Picada Café, lá em Canela, no Rio Grande do Sul, né? E a gente se virava para dar uma resposta. Primeiro, você vai entender o problema. Por que a comunidade está dispersa? Aí vai juntando os dados, e isso só faz ficando junto com eles uma semana lá na aldeia. Aí a história que o Nicolau Fernandes, que era um paraguaio, que dizia que era o cacique, e tinha assinado um documento que ele se comprometia a desocupar a área, como cacique dos Guarani. Os Guarani falavam, esse cara nunca foi cacique, ele trabalhava no tráfico do Paraguai ali, na beira do Rio Iguaçu, né? do Rio Paraná. Eu sei que a gente teve lá uma vez, isso é mais outra história, as aventuras que a gente se metia, né? Mas a gente tinha que desmontar essa farsa. Então, pesquisa com quem? Com os protagonistas. Aí, o resumo da ópera. Eles, com a ameaça do Colar, que é o Nicolau Fernandes, ele tinha assustado o Guarani que morava ali, foi tudo embora. Ficaram 5 famílias só, resistindo. Aí, o Pedro e eu viajamos clandestinamente para o Paraguai, compramos um barquinho, atravessamos o Rio Paraná, desse barquinho, de madrugadinha, assim, e ficamos 3 dias andando pelo Paraguai, nos lugares para onde tinha fugido os moradores do Ocoí. E falou, está todo mundo voltando lá. O Nicolau já era, não apita mais nada, a comunidade se organizou e vai conseguir a terra. Verdade, é verdade. Só falta você e mais alguns que a gente veio convidar. Aí o pessoal foi se animando. Quando vocês puderem largar tudo aqui e voltar, é só parar na beira do Paraná, dar um grito do outro lado, que o Adriano Chamorro, que era o barqueiro, né? O barco vai estar lá. Ele vem aqui e faz o transporte para vocês, de vocês para lá. Beleza? Aí, todo mundo, o Quiritó Piahu, o Quiritó e o quilômetro 6, eram os acampamentos que a gente visitou. Um mês depois, tinha 5 famílias, um mês depois, tinha mais de 20 famílias. Aí, vou embora, aí ninguém parava. Só que na hora de voltar para lá, a gente foi lá pegar o barco que tinha sido camuflado. Cadê o barco? Não tinha, alguém soltou ou roubou o barco. Aí fomos para procurar alguém que atravessasse a gente de volta, né? Aí, onde que vocês querem ir? A região de tráfico? Não tem segurança nenhuma, né? Então, onde a gente quer ir? Onde? Lá no Colar. Eu levo vocês lá por tanto. Pagamos por barqueiro. Brefando, né? Chegamos lá, descemos, desembarcamos. Bora, tal, aqui o Colar já está esperando, tá? Tudo em casa. O arqueiro foi embora, a gente subiu, uns caras com 12 na mão, fazendo a segurança, e a gente com os índios, fazendo de conta que nada estava acontecendo nada. O Pedro, aquele alemãozão, Zilles, né? Bem loirinho, eu e 3 índios. O que vocês estão fazendo aí? O cara deixou a gente aí por engano, dava uma de João sem braço, né? Uma desculpa, e conseguimos passar e voltar para a aldeia a pé, né? Depois
que no colar era longe da aldeia, mas era onde que a gente podia... Porque o cara que... O barqueiro que a gente foi lá era estrutura pesada também. E tinha um campo, uma quadra de secar café, né? Um monte de café secando ali. Eles contrabandeavam o café do Brasil para lá, secava e voltava para embarcava para exportar pelo porto de Paranaguá. Então, o café na fazenda dele não tinha pé de café plantado, só tinha café secando, né? Então, esse meio era a realidade que os índios estavam vivendo. Eles tinham muito medo, porque o clima de terror, pela realidade de tráfico, de opressão, e alguém queria tirar os índios para ficar com o direito de uma possível indenização, e, por outro lado, a Itaipu fazendo vista grossa, porque para ela era a solução mais adequada. Não valia a pena para ela reconhecer como indígena, senão teria direito a um reassentamento, né? Uma outra área. Foi o único caso que a gente acompanhou, nos 30 anos que eu fiquei no CIMI, né? De uma outra área, porque geralmente a gente demarca a terra que a comunidade tem direito, o todo Ximbangue, o todo Pinhal, o todo Imbu, né? Então, o Araçaí é essa terra que eles têm direito. E vocês têm que sair, vamos trabalhar para saírem dignamente e tal, né? Mas Itaipu, a terra que eles tinham direito, ia ser alagada. Até concluir o processo de identificação daquela área, já era lago, não era terra mais, né? Então, mas tinha que caracterizar o direito para poder negociar depois. A gente aprendeu tudo isso no calor dos acontecimentos mesmo, né? Então, mas foi muito gostoso. Você é desafiado diariamente para dar uma resposta de um assunto que você não domina. O que você faz? Vou perguntar para quem... esse aqui, é o Arroio Jacutinga, a divisa da terra indígena, que é o primeiro local que a gente identificou. Uma aldeia, mas não era a terra deles toda, era só uma aldeia do território. O território era maior, mas você vai lutar por... a gente chamava de a terra indígena Ocoí Jacutinga, que as divisas eram o Arroio Jacutinga, o Rio Ocoí, a estrada de Santa Helena. E estrada nunca foi limite para a terra indígena, porque os índios estão ali muito antes de qualquer estrada. Mas para fechar um território, para lutar por ele, teve que ser essa metodologia. Aí foi. Tá certo. Mas é encantador você trabalhar, ser desafiado a procurar o direito de quem tem e procurar coerência com o que você se comprometeu. Isso que anima, né? Nem diz a música do Ivo Ouro, o José Fritz, né? Assinados pela fé e bem certo da vitória. Vamos fincar pé. Não, ele tem direito. Como? Eu não sei ainda, mas ele tem. Então, aí a gente está certo da vitória. Então, essa mística que é só nas pastorais que você encontra, né? Não é no partido, não é no sindicato, é a mística de construção de uma história que garanta os direitos de quem tem. Isso é apaixonante. Que bonito, Capuzzi. Capuzzi, assim, ouvindo você falar, a gente percebe também o carinho, né, que você tem por essa história toda e essa mística, né, que nos envolve também, porque aqui, gravando o programa contigo, somos duas mulheres, né, que integramos também o coletivo da PJMP, da PJR, né, a Pastoral da Juventude do Meio Popular e Rural também. Então, há, né, também esse entendimento da vida, né, por meio dessa mística toda que nos envolve. E eu sei que falar do Oeste catarinense também te traz, assim, muitas memórias. E eu gostaria que você
compartilhasse com a gente que histórias são essas do Todo Ximbang, do Todo Imbu, do Condá, o Araçaí, enfim, Araçaí, né? Inclusive, para quem não sabe, assim, Pinhal, isso, todo o, Pinhal. o Palavra Nua, ele é um programa gravado durante a semana, então quem está nos assistindo nesse domingo, é importante dizer que nós gravamos o programa na quarta-feira, e na quarta-feira tomou posse, na cidade de Chapecó, a primeira mulher indígena na Câmara de Vereadores, né, a Yara Campolim. Então, há toda uma mística envolvendo isso também, especialmente em Chapecó, que é uma cidade de coronéis, né, Capucci? Então, e é território tradicional caingangue também. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho assim dessas memórias que você tem do Oeste Catarinense, por favor. Olha, a memória afetiva do Oeste, ela é marcada por pessoas. Essa memória tem uma profusão de rostos e cheiros e situações e pessoas que contribuíram muito para a gente construir a pessoa que a gente se tornou, né? Então, essas pessoas em todos os setores, não só na Diocese de Chapecó, em Xanxerê, quando a gente chegou em Xanxerê, falei, o Humberto não tinha nem um ano ainda, né? A gente conheceu pessoas como vocês da Pastoral, os jovens, né? O pessoal do coletivo Dom José, que eu não conheço essas pessoas, mas eu acredito fortemente que essas pessoas vão fazer história, porque a vida já ensinou isso para gente. Eu falei para você que eu sou muito observador, né? E quando a gente chegou em Xanxerê, tinha um pessoal de igreja. Eu nunca fiquei restrito num grupo, senão você se isola e vê o mundo sob uma perspectiva só, né? Então, você tem que buscar a pluralidade. Isso é o que eu aprendi de melhor trabalhando com os índios. A riqueza está no plural. Então, você, monotemático, uma pessoa que só fala de um assunto é um chato, né? Uma pessoa que só impunha uma bandeira é um chato. A gente vive em relação, né? E isso é a beleza da vida. Aí você constrói a partir de relações. Sozinho, ninguém é nada. Xanxerê, chegamos lá em 79, né? Então, vai mais de 40 anos, né? Ainda hoje, tem pessoas que são referências para a gente, né? Um Tedesco, né? Um Inácio, que a gente conhecia na paróquia, depois foi para o seminário, o pessoal da igreja e o pessoal fora da igreja. O Aito, que é o contador, que somava também na luta. A Maria Zolete, filha do seu Ivo Zolete, que a gente levava, naquele tempo, as câmeras eram de rolo, né? A gente fotografava e levava no seu Ivo, uma figura impressionante, né? E era frequentador assíduo. A gente conheceu a Maria Zolete, filha dele, um amor de pessoa, né? Tinha a Magda Ficini, que era amiga da Maria, a artista plástica da Ficini Pneus, né? O pessoal da burguesia, falariam os radicais, né? Não, é gente como a gente sensível, gente que vê o mundo através da sensibilidade. As fotografias que a Maria Zolete fez dos índios são impressionantes, muita sensibilidade. Até ela deu de presente para nós uma foto, que ficou com a Jussara, um quadro, uma foto dela, que tinha uma criança indígena chorando, né? E uma frase, eu esqueço agora, mas só uma mente sensível ia captar aquela imagem. E a Magda, na arte, até hoje, a Magda é professora na universidade em Palmas e pinta quadros, trabalha escultura. A arte dela é dedicada à causa indígena. Então, são pessoas do bem, são pessoas que marcaram e marcam ainda a vida da gente, né? Então, as melhores memórias que eu tenho do Oeste são as pessoas, né? E tem pessoas terríveis também, né? Mas
o Oeste é acolhedor. A gente chega, tem desconfiança. Quem é esse cara? Da onde que vem, né? Mas a hora que conhece você, nossa senhora, abre as portas da casa e do coração, né? Então, as figuras, o Armando Bianchi, a família toda do Armando Bianchi, do pessoal da raiz do PT, da fundação do PT lá em Xanxerê, né? A gente assistiu a tudo isso, ia trabalhar nos mutirões de colher o trigo para financiar a campanha eleitoral dos vereadores. Gilberto Teston, primeiro vereador que foi eleito lá. A gente acompanhou tudo isso. E essa memória tem esses rostos todos que até hoje estão presentes na vida. Depois a gente vai lá da diocese, aí proliferou. Aí não era Xanxerê mais. Aí era a Justina Cima. Nossa, figuraça, né? A família Bruneto, lá de Xanxerê também. Depois que a gente saiu do sítio, o Sérgio Bruneto que comprou o sítio, que a gente morava em Xanxerê, está até hoje lá, né? Então, pessoas muito queridas e que veem a vida como a gente, sabe? Que você tem uma identidade regional, você tem Olívio Dutra, você tem uma realidade e uma cultura que não é a sua, mas você é acolhido e você faz uma imersão nessa cultura e sai muito mais rico em termos de vida, de perspectivas perante a vida. A gente sai muito maior do que chegou, né? Quando você visita uma realidade onde você é bem querido. E a gente era tratado até pelos ocupantes das terras indígenas, né? Os colonos, porque a gente sempre defendeu os direitos deles. Os índios têm direito, mas os colonos têm direito, porque trabalhava muito isso com a CPT, né? Com os colonos, né? Os inimigos dos índios não são os colonos, e os inimigos dos colonos não são os índios. Os dois foram usados por alguém mais acima que pegou a terra dos índios e assentou os colonos. Um projeto político de colonização que desrespeitou os índios e iludiu os colonos. Então, a saída tem que ser construída garantido o direito dos dois. Wilson Santim! Nossa Senhora! Essa muito bom. O chimarrão. O chimarrão sempre presente. Pois é, Capuzzi, sobre isso que eu gostaria que você falasse, assim, já que você tocou, que desafio também era esse, né? De ao mesmo tempo, fazer essa luta na garantia do direito originário dos povos indígenas aqui no Oeste Catarinense, mas também esse diálogo com os agricultores, né? Que foram vítimas também do governo, enfim, como aconteciam esses diálogos, porque eram tranquilos, por assim dizer? Não. Imagino que não, porque a história não é tranquila, né? É muito conflitiva. Não eram tranquilos dos dois lados, porque a gente começou aí numa realidade marcada por um sofrimento que foi a primeira fase do Todo Ximbangue, foi nessa perspectiva dos direitos dos índios. E, resultado, a gente sempre se colocou no lugar do outro. Para você construir uma solução, você tem que se colocar no lugar do outro, né? E, na época, a gente fala, se eu fosse um colono do Ximbangue, eu talvez resistisse também, porque eu estou sendo chamado de invasor e o meu avô comprou essa terra. Então, os argumentos que eles usam são procedentes. O encaminhamento não está correto do ponto de vista ético e estratégico também, porque é um falso problema. Eles não são. Você combate os agricultores, você está isentando o Estado. A gente tem que combater as políticas que levaram a essa situação.
E como que vamos combater? Unindo. E o discurso, eu acho que ele, às vezes, prejudica. Porque você fala publicamente uma coisa, é que nem a mentira. Você tem que ser coerente o resto da vida com aquilo, né? E a construção não é individual. Por isso que a Diocese de Chapecó é a Diocese de Chapecó. Porque o grande diferencial é a pastoral de conjunto. Quando a gente foi para Chapecó, em Xaxerê tinha a Casa do Cime, né? Em Chapecó também tinha a Casa do Cime. A gente, quando foi para Chapecó, fomos no secretariado diocesano. Então, a gente não refletia só o pessoal do CIMI. O João Dal Bosco, da CPT, é a sala ao lado. A Geni Amali, da Saúde. O Cleto, o Ivo Ouro, o Tedesco, grande Tedescão, né? Então, essas pessoas sempre, o Clair Louveira, todos os coordenadores pastorais, o pessoal do seminário, a força da pastoral está no conjunto, porque você enfrenta a mesma realidade. Então, quando a gente enfrentava o Todo do Pinhal, o movimento das mulheres agricultoras estava junto com a gente. A Justina. Tanto é que o filho dela foi por cima também, né? A pastoral da juventude pegava junto. O Jackson migrou por cima também, né? Porque a gente constrói a solução. Não é uma queda de braço, né? É um processo histórico. Você vai enfrentar e destruir. E eu tinha muito presente nas conversas do Dom José, só tem sentido você intervir numa realidade se for para se transformar. Se for para deixar como está, então não precisa de intervenção. Deixa quieto, né? Se a gente se propõe a intervir, vamos transformar. Então, transformar em quê? Então, exige uma análise conjuntura, um estudo da história daquela situação antes de você empunhar bandeiras. Então, quando a gente construiu no Todo Pinhal, o Jaime Bank estava em Ceará. Então, a gente construiu uma cartilha, nossas terras, nossos direitos. Então, eu fiz o texto, o Marco Monte, que era advogado, fez o embasamento jurídico, a Sandra Monte, que era a esposa do Marco, desenhava muito bem, fez as ilustrações, e a gente trabalhou essa cartilha, o secretariado imprimiu a cartilha, a Jussara e eu trabalhávamos com os índios, o pessoal do CIMI, né? E o Dal Bosco trabalhava com a CPT, as mulheres agricultoras, a pastoral da saúde, todo mundo levava aquela cartilha. Então, quando vinha um colono, não, tem que tirar esses índios daqui, lugar de índio é no Amazonas. Por quê? Eles estavam aqui, todo mundo defendia aquela mesma visão da história. Não é eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Não se trata disso. Se trata da garantia de direitos. Esse tem direitos, esse também tem direitos. Eu não vou priorizar o direito indígena e deixar o colono, que tem direitos, desprotegido. O meu senso de justiça, como cristão, não permite que se faça isso. Aí, o resultado, para enfrentar essa situação, tem que estar junto. Aí, o maior resultado disso foi quando a gente, na votação de um projeto que queria prejudicar os índios, em Florianópolis, o Polaco era o deputado estadual na época, né? A gente mobilizou 2 ônibus de índios e 2 ônibus de agricultores e invadiram a Assembleia Legislativa. Os deputados não entenderam nada. Como? Aí os deputados, tipo o Jorginho Melo da vida, que o Valdir Colato da vida, queriam, vamos procurar os agricultores. Estamos defendendo os seus direitos. Mas para defender nós tem que resolver de todo mundo.
Aí eles ficaram sem ação, o que fizeram? Adiaram a votação. Opa, não vamos votar. Continuamos lá até a votação para pressionar. E tomaram conta do plenário. E isso muda a história. Você muda a história quando demonstra que tem força, conhecimento da situação e tem proposta. Aí depois a gente fez um projeto, isso como historiador já, né? Para impedir que essa situação se repita e para prever novos problemas, o que foi montado que prejudique índios e colonos? Essa coisa da colonização. Então, isso que a gente tem que desmontar. Então, você tem que trabalhar em várias frentes. A frente da pressão popular e a frente da proposta. Então, elaboramos um projeto de lei que o Pedro Kizai apresentou, né? Depois eu vim para cá, foi aprovado depois que eu tinha saído de Chapecó, né? Por que não pode caracteriza o direito indígena, então indeniza os agricultores. Por que não pode indenizar? Comprar a terra dos agricultores? Porque a Constituição, isso para entender o problema, é fundamental. A Constituição brasileira, artigo 231, afirma que as terras indígenas pertencem à União, certo? Os índios têm usufruto, não têm a propriedade. Então, se o Todo Pinhal foi reconhecido como terra indígena, então a propriedade é da União, certo? Então, não posso indenizar a propriedade do colono. Esse título é sem validade. Então, o que se faz? Indeniza as benfeitorias e garante o direito ao reassentamento no módulo rural da região. Aí, o INCRA, que faz a avaliação, ele tem as tabelas. Por exemplo, tem uma casa de madeira de 6x9, está caindo aos pedaços. Mas, para ele ser reassentado, ele tem que deixar o que está aqui. Ele tem que ser colocado numa casa de madeira 6x9 numa outra terra. Então, quanto custa hoje para construir uma casa de madeira 6x9? Tanto. É esse o valor que ele vai ser indenizado. Não é o valor que a casa dele que está caindo tem. É o valor para ele transportar a situação que ele vive, as condições de estrutura, tem 10 cabeças de gado, ele leva. As árvores frutíferas plantadas, não pode levar. Então, cada uma tem um valor e ele vai receber. Às vezes, o colono que queria vender a terra dele por R$80 mil, na época, arredondando, né? Um exemplo. Não, eu não vendo por menos de 80 mil. Ele ia receber 110 de indenização. Porque a indenização é pelo valor atual aquele produto novo. Essa a possibilidade de indenizar, mas não pode receber pela terra. Aí os colonos no Topo do Pinhal, que foram assentados em Abelardo Luz, ficaram felizes da vida. O Armindo Cosma, por exemplo. Por quê? Ele morava era menos de meio lote, menos de meia colônia, né? E tinha filhos casados. Então, era uma situação prejudicada, né? Não tinha uma colônia. Ele, 2 filhos e uma filha. Ele tinha direito a um módulo, 10 hectares. Cada filho tinha direito a um módulo, 10 hectares. E a filha não tinha, porque o marido tinha. Mas conseguimos que o INCRA, dada a realidade específica da situação, a propriedade da família, então a filha também teve. Então, o lote do Armindo, dos 2 filhos da filha, ele passou a ter 40 hectares em Abelardo Luz, que valia mais que aquelas barrancas que ele morava em Ceará. E tinha direito a crédito do INCRA, a crédito de moradia, a crédito agrícola, crédito
de equipamentos. Então, ele se abriu para a possibilidade e lucrou muito com isso. E alguns colonos falaram, eu não sou sem terra, eu não aceito. Pegou a indenização das benfeitorias, não quiseram nem ir ver a terra que eles tinham direito a ser assentados, pegou a terra e foi morar nas cidades. Pegou a indenização, foi morar. Então, eles têm que entender para tomar uma decisão fundamentada, para não prejudicar os filhos também, que tinham direitos depois, né? Então, essa construção é coletiva, Cláudia, com a pastoral de conjunto, isso era muito gratificante, você fazer parte de uma equipe. O CIMI fez um bom trabalho. Fez, realmente fez. Eu tenho consciência tranquila que a gente fez o melhor que podia, mas a gente é uma parte da equipe que resolveu o problema. Mas o CIMI que propôs. Era obrigação, era nossa pastoral específica. Se a CPT vinha, tem um problema lá, do pessoal do MAB está enfrentando, vamos ajudar. Mas quem tinha que provocar era a CPT, é o específico dela. O específico dos índios, a gente é responsável. Mas todo mundo pegava junto. O bispo não precisa nem falar, né? O bispo, o coordenador de pastoral, as paróquias, mudou o padre. É a mesma coisa, o padre que entra já vai dar continuidade, porque a Diocese de Chapecó tem uma identidade pastoral. Então, o projeto, quando a gente encaminhava uma discussão, a gente não encaminhava sem discutir com o Dom José, com o coordenador de pastoral, essa viagem para Florianópolis, por exemplo. Cada proposta era mastigada, saboreada. A hora que ela era trazida a público, numa Assembleia Diocesana, eu tenho tanta saudade das Assembleias Diocesanas, a mística, né? Reforçando a mística da gente, chegava pronta, porque foi construída em mutirão, com todo mundo. Não tem esse problema da saúde é da Genina Marli. Não. A pastoral da criança, no Ximbangue, no Pinhal, era presente na luta dos índios. E, em contato com a realidade dos índios, quando ela ia fazer o trabalho com os colonos ou no espaço urbano, que alguém falasse alguma coisa contra os índios, ele falou, não, você não conhece o que você está falando. Então, os índios não tinham só o CIMI. A Diocese de Chapecó abraçou a causa indígena e a causa dos colonos. Não pode vestir um santo deixando outro pelado, né? Então, isso é que mais me encantou. É um trabalho pastoral? Sim, mas um trabalho de educação popular, um trabalho de movimento social. Não é uma bandeira de, eu quero, não tem estrela. A gente usava com espelho o Dom José. Pois é, falando em Dom José Capuzzi, eu gostaria que você, né, que também conviveu com ele, trouxesse alguns elementos, assim, como foi essa vivência, que lembranças bonitas e de enfrentamentos que você tem dele? Olha, eu tive o privilégio de conviver com Dom José, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo, aqui em São Paulo, quando a gente estava com os Guarani aqui de São Paulo, Dom Tomás Balduino, muita gente, Dom Erwin Cloyter, Dom Aparecido Dias, de registro, depois foi presidente do CIMI, depois foi bispo de Roraima, né? De todos eles, o que fica mais presente na história do nosso trabalho foram Dom José, Dom Aparecido, os mais humildes e que tinham consciência do seu poder de contribuir para uma luta específica, e ele não era um bispo indígena, um bispo indigenista, ele era um bispo. Ele
tinha atenção para todos os problemas, mas ele ia em casa, como o Dom Aparecido veio aqui em Itanhaém, uma época que a gente estava sem recurso, ele falou, eu fiquei preocupado de saber que o CIMI está sem dinheiro, tinha acabado o projeto, e a gente tinha 2 filhos pequenos, né? Ele foi lá em casa, ele foi para São Paulo, passou, desviou e entrou em Itanhaém. Não, Dona Aparecido, tá. A gente participava da Diocese de Registro também, do Conselho de Pastoral, tá? E ele falou, não, eu me preocupei, então isso aqui é para vocês. Não é para o CIMI, é para o pai, a mãe e as crianças, tá? E enfiou um dinheiro no meu bolso. E foi embora. Depois que a gente foi... Claro que a gente usou dinheiro para abastecer o carro, para usar o dinheiro, mas essa preocupação de... quem tinha noção da sua estatura política, pastoral, para influenciar aquelas pessoas que ele acreditava no trabalho. Então, o Dom José não foi nenhuma celebridade. Dom José não foi nenhum popstar, como eu tenho raiva quando eu ligo a televisão, aparece esses padres, cantor. Aqui em Jacareí tem o padre Antônio Maria, tem o padre é para agir pastoralmente, não é para ser cantor de sucesso, não é para dar entrevista para Ana Maria Braga, para o Serginho Groisman. É o Leonardo Boff diz onde estão os seus pés, está o seu coração. Né? Então, esses padres que vivem nas redes sociais do mundo das celebridades, eles se acham celebridade também. E fazem o trabalho que ele tem que fazer. Né? O trabalho dele é cuidar das pessoas, é anunciar um reino de Deus, não é um reino de internet. Né? Então, o Dom José tinha isso muito claro. Toque em frente. Né? Então, ele era o exemplo que a gente se espelhava. Né? Você não vê o Dom José sendo incensado, você vê ele sendo querido por todo mundo. A missa que comemorar, não é aposentadoria, ele comemorou uma missa lá que os índios foram presentes também, caro, né? Deram uma lança para ele, escrito Guerreiro José. Né? Ele era o Guerreiro José para os índios, mas ele era imprescindível para o pessoal dos atingidos por barragem, para os lavadores, né? Para educação no Oeste, que não seria o Oeste sem o Dom José. Todo mundo sente falta do Dom José, porque ele é um pastor presente, não era celebridade. Alguns outros têm sua importância para alimentar a mística da gente, né? Mas o fermento na massa, o pastor tem que ser fermento na massa. E isso, o Dom José, dos que eu convivi, não tem ninguém que tenha sido mais intenso que Dom José. Ele falava, o meu sangue espanhol me obriga e falava uns palavrão, né? Reservadamente, claro, né? Mas essa energia toda ele canalizava para fazer um reino de justiça. Não era não defendo só os índios, ele defendia a justiça. Por isso que eu falo que os filhos de Dom José seguiram esse caminho, porque se espelharam no mestre. Ele não quis ser mestre. O mestre tem seguidores, tem discípulos, né? Mas ele não se vê assim. Ele se vê como uma pessoa coerente. Eu fiz só o que tinha que ter sido feito. Mas, por ter feito isso, influenciou outras pessoas. Então, a solução que a gente tem que buscar não é a solução para o meu problema. É uma solução mais justa para todos os envolvidos. Isso é o Dom José Gomes. Perfeito. Capúcio, eu sei que 1 hora e pouco
é pouquíssimo, né? Vou ser redundante aqui, é pouquíssimo para contar todas as histórias que envolvem Dom José Gomes, mas que envolvem também a tua vida junto com o Cine e todas essas experiências. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dos 50 anos do Cine, né? Você que começou lá tão jovem, né? Querendo conhecer todo esse mundo, também a luta junto aos povos indígenas, e agora o Cine completando aí na porta dos 50 anos. Então, que reflexões importantes para esse momento? Olha, o CIMI hoje não é mais o CIMI de 72, claro. As coisas mudam, né? E vão amadurecendo, outras desviam, outras se fortalecem. Então, eu estou fora do CIMI quase 20 anos, mas vivi 30 desses 50, eu vivi 30 intensamente. E de uma forma variada, né? Porque o CIMI é uma opção de vida, não era um trabalho, né? Então, a vida da gente era o CIMI. Então, o Dom José, mais uma que ele me aprontou, quando a Assembleia que ele foi eleito presidente do CIMI, ele falou, tem que escolher um conselho fiscal. Ele fala, Alberto, vem cá, preciso indicar alguém para o conselho fiscal. Eu sei que você gosta de mexer nesse negócio de projeto, de conta, eu não gosto, mas alguém tem que fazer isso. Eu posso indicar seu nome? Dom José, o senhor me escala e eu entro em campo. E fiz parte do Conselho Fiscal do CIMI. A gente mergulha de cabeça. Então, só preparar o balanço para o pessoal assinar. Não, não é assim. Em empresa pode ser assim, mas aqui, onde que foi gasto cada centavo? Então, o CIMI era uma estrutura imensa. E tinha que ser para alcançar os resultados que ele pretendia, né? Então, você joga... Eu fui missionário da base, contato direto com os índios, eu fui da diretoria, né? Fui do Conselho Fiscal, várias vezes. Fui do Conselho Fiscal, depois, quando eu fui eleito coordenador, era membro da diretoria. Então, você não tem que sair do Conselho Fiscal. Você não pode fiscalizar as contas que a diretoria fez. Tem que ser neutro, né? Então, saí da diretoria, voltei para o Conselho Fiscal. Então, o CIMI é uma proposta de intervenção na realidade para transformar. É isso. Né? Hoje, eu não acompanho mais a distância, né? O embate é mais continua sendo, a raiz continua sendo o enfrentamento a Estado, né? Na época da Constituinte, foi uma época muito intensa, porque a gente tinha que apostar, fazer lobby entre os deputados e senadores para garantir direitos indígenas, ou, pelo menos, para garantir que não tirasse muitos direitos indígenas. O que você garantisse na Constituição facilitaria o trabalho depois da Constituição, né? Então, agora, essa questão do marco temporal, o marco temporal é uma jogada que eles fizeram, suja, nojenta, e sem base constitucional, para tentar reverter o que eles perderam na Constituição. Às vezes as pessoas falam, não, mas em vez de estar nas aldeias, está lá no Congresso Nacional fazendo lobby. Alguém tem que fazer. Você vai terceirizar isso? Para quem? Quem tem que fazer, convencer os deputados a votar a favor dos índios, é quem acredita nos índios, quem acredita na vida dos povos indígenas e que esses direitos têm que ser preservados para facilitar a vida dos povos indígenas, como um marco temporal. Então, o enfrentamento não é nas aldeias. As aldeias é a parte gostosa do trabalho, né? A parte gratificante. Mas o desafio é o enfrentamento com o Estado. E isso, eu acho que o CIMI amadureceu muito, pagou um preço caro. Na época da Constituinte, o Estadão fez uma campanha de uma semana. A página, a manchete principal e uma ou duas páginas no primeiro caderno contra o CIMI, a favor da mineração.
os sujeitos, Cláudia, são os mesmos. As mineradoras, os mesmos, a boiada do Salles. Esses mesmos continuam, porque eles têm força no Estado brasileiro. E agora que o Estado brasileiro assumiu um projeto genocida, eles estão nadando de braçada. Então, é muito mais fácil você defender os direitos indígenas num governo. A partir do Fernando Henrique, que a dona Ruth era antropóloga, ela nunca se comportou como primeira-dama, mas era uma aliada no governo para as questões indígenas, ambientais. Então, essa sensibilidade que o governo de esquerda e centro-esquerda tem, né? Os democratas respeitam, num governo fascista, é tábula rasa. Então, pode passar boiada que o governo aprova. Então, a FUNAI, né? A cultura. Hoje eu trabalho muito na cultura, né? Fui diretor de cultura aqui em Jacareí por 2 mandatos, né? Hoje eu vi que a quarta-feira, né? O secretário de Cultura exonerou 174 pareceristas da Lei Rouanet. Não, esse pessoal não demitido. Mas como foi demitido? Ao mesmo tempo, ele e o Jair Renan aprovaram um projeto de 4 milhões e 600 mil, chamado Casinha Games, que é o secretário de Cultura, o Mário Frias, e o Jair Renan, o 04, para lavagem de dinheiro, e o projeto é de 4 milhões e 600. A mansão que o Jair Renan comprou aos 19 anos lá é 4 milhões. Né? Então, o Casinha Games talvez tenha sido usado para pagar a mansão do Bolsonaro Júnior. Né? Então, o Estado brasileiro virou a casa da mãe Joana, e uma mãe Joana corrupta, genocida, machista, não gosta de índio, não gosta de preto, não gosta de pobre. É esse o Estado brasileiro. Então, é muito mais difícil. A missão que o CIMI tem hoje é muito mais pesada do que no tempo que eu estava lá. Né? A gente enfrentava a ditadura militar, tinha aliados. Por quê? Ninguém queria uma ditadura militar. Agora, esse governo genocida tem cúmplices. A imprensa não fala nada. Essa coisa da Prevent Senior, meu Deus do céu. A mídia passa pano. Essa coisa da paraíso fiscal, das contas do Guedes em paraíso fiscal, né? Ontem eu vi o Jornal Nacional passando pano. Não, seria, ele usa o verbo sempre no condicional. Não, pode ser. Não, por quê? Porque todos eles têm conta em paraíso fiscal. Né? Você acha que eles vão assumir a causa contra quem financia a Rede Globo? Não é a Rede Globo só, a gente fala, mas todas elas. Então, esse projeto, um ministro do PT foi demitido porque comprou uma tapioca no cartão corporativo, lembra? Agora os caras gastam milhões e não acontece nada. A primeira-dama manda uma relação os protegidos dela para a Caixa aprovar projetos com juro subsidiado. Eu, com a minha MEI, tentando o Pronamp, não consegue nem acessar o programa. Né? Então, esse cenário é um cenário desafiador, não é para o CIMI especificamente, para as pessoas de bom senso, para pessoas honestas desse país. Né? Então, e a tarefa de quem se propõe a defender os mais desprotegidos é uma tarefa ingrata. Então, enquanto o CIMI está tentando ganhar espaço, o desmatamento é muito maior do que nunca foi
né? Os números são assustadores, os números que eles divulgam. A realidade é pior. Os índios estão... A vacina, desviaram dinheiro de vacina dos índios. Não é só para corrupção, só para ficar com dinheiro. É para os índios morrerem mesmo. O projeto deles é um projeto de morte. Então, o desafio para quem defende um projeto de vida, um projeto inclusivo, um projeto para todos, que é o reino de Deus que a gente acredita, a nossa vida está mais difícil num governo como esse. Então, eu não sei o que vai ser. O pessoal, em vez de derrubar esse governo, não, temos que antes achar uma terceira via para impedir que volte o governo do PT. Ah, meu Deus do céu! Essa realidade, um Ciro Gomes batendo na esquerda em vez de bater na direita, né? Então, eu acho que a realidade hoje é muito terrível para quem tem esperança de dias melhores, porque os que podiam se somar estão aproveitando para fortalecer os seus projetos pessoais. Então, esse cenário, e eu falo da pastoral de conjunto, né? A esquerda sempre trabalha em conjunto, ou se liberta todos. O feminismo não é um problema das mulheres, é uma obrigação de todo mundo que sonha. Eu sou muito mais feminista que muitas feministas que eu conheço, porque é convicção, não é uma bandeira. Não é uma maneira, é crença numa realidade, numa proposta de sociedade que a gente defende, que tem que ser construída por todos. E nessa sociedade que a gente sonha, não tem lugar para o machismo, não tem lugar para o homofóbico, né? Tem lugar para todo mundo que quer construir uma sociedade de relações do bem, né? Não tem preconceitos, não tem, né? Essas pessoas que não defendem esse tipo de sociedade agora estão aproveitando. Sabe aquelas pessoas que, quando dá um vendaval, eu lembro disso no Oeste, quando eu estava em Xanxerê, um vendaval que destelhou um monte de coisa, os depósitos de material de construção triplicaram o peso das telhas de Eternite. O Ciro Gomes é esse cara. O Dória é esse cara. Então, esse é o cenário de desesperança. Mas a gente não se pega. Não está morto quem peleia, né? Isso eu aprendi no Oeste. Você falou em temporal, Capucci, olha só, começou aqui mais uma chuva tremenda. Ai. Mas acho que é bem nessa linha assim, que eu gostaria de te fazer uma última questão, Capucci, te perguntando onde mora a tua esperança. E enquanto você vai pensando um pouquinho, eu quero trazer presente mais uma vez o professor Paulino, e te peço licença para isso, né? Porque eu quero dedicar isso também a ele. Mas hoje, nesse dia que a gente está gravando o programa, uma pessoa me passou uma mensagem de manhã com um dizer do Paulino, que ele falava assim, ó, somos seres sociais e aos poucos parece que perdemos esta condição. Estamos mais para seres autônomos, desprovidos de qualquer toque, abraço e encontro. E ele complementava ainda falando sobre a falta do outro. E quando você traz esse elemento, né, de um governo que é genocida, de um governo que tem um projeto, sim, né, que não é só às vezes a gente fala, mas o Bolsonaro ele é burro, ele, né, não sabe o que faz. Não, ele sabe, né, porque esse é o projeto de morte, é o projeto de genocídio. Então, eu quero te perguntar, aonde mora a tua esperança, né, para esses dias que a gente precisa construir? Olha, Cláudia, a esperança, a gente não abre mão dela, né? E essa esperança mora na certeza de que a gente está no caminho certo. Hoje, você chora a morte do professor Paulino, mas a esperança mora na memória de Dom José, do professor Paulino, de São Francisco de Assis, que é comemorado hoje. São Francisco de Assis é precursor desse mundo que a gente acredita. A esperança mora na
no trabalho incansável das mulheres agricultoras, da juventude especialmente. A esperança sempre mora na juventude. Porque a juventude, esse pessoal é imaturo, esse pessoal é esperançoso, esse pessoal viveu pouco, não tem uma bagagem de vida, mas eles buscam as pessoas que têm bagagem de vida. Esse cara, o Dom José, por que ele é muito importante? Porque o coletivo Dom José é formado com jovens que não conheceram Dom José em vida, né? Porque Dom José é semente. A semente sempre brota nos corações de Deus. A esperança mora de São Francisco de Assis e mora no Papa Francisco, que está devolvendo para nós a teologia da libertação, está punindo aqueles católicos de poder, o Banco Ambrosiano, né? O Padre Francisco é o padre mais pastoral. Em 2000 anos de igreja, o primeiro Papa que escolheu o nome Francisco, porque a Igreja Católica nunca foi franciscana. Então, aí reside a minha esperança, sabe? Eu digo que duas pessoas fazem a minha cabeça hoje, pessoas vivas, né? José Mujica e Papa Francisco, né? Então, um uruguaio e o argentino, todos hermanos, a esperança é teimosa. O Dom Pedro Casaldário que dizia, a nossa esperança é teimosa, né? Ele acha que a gente enterrou, não enterrou nada, a gente brota de novo. Vai passar. Essa pandemia vai passar. E a pandemia que está matando muita gente se chama Jair Bolsonaro. Não é pela pandemia que está na cadeira presidencial. Muitos católicos, os sepulcros caiados, os evangélicos, os Malafaia da vida, que faz um pastor que defende um projeto de morte, ele só defende a igreja. Antigamente, o historiador, né? O filho primogênito tinha direito à sucessão, ao trono, né? O segundo não tinha direito. Então, ou ele matava o irmão mais velho, ou mandava matar para se transformar em rei, senão ele era o segundo da lista e não era da realeza, mas não tinha poder. Então, ele ia ser bispo, né? Os reis e o Papa escolhiam os bispos e escolhiam os reis também, né? E tem muita gente da Igreja Católica que ainda está nesse tempo, né? Essas organizações tipo Opus Dei, essas coisas que projeto do mal, projeto de morte, não são projeto de vida, né? Então, mas a Opus Dei existe há tanto tempo, né? E não conseguiu vencer ainda. A gente vai no mais espaço. E é nessa esperança teimosa que eu acredito, né? Então, vamos trabalhar. A esperança tem que ser vencida pela receita do Dom José. O projeto de morte tem que ser vencido pela receita do Dom José. Toque em frente. Toque em frente, a gente derruba eles. Eles são fortes, mas nós somos muitos. Eles têm poder, mas nós temos a convicção de que a nossa proposta é um projeto inclusivo, um projeto para todos, não é um projeto para beneficiar um segmento, uma parcela da sociedade. E eles não vão. 2002 está logo ali. 2022. 22, Então, Capucci, para mim, acho que... 2002 a história mudou, 2022 vai mudar também. Vai mudar de novo. E o Bolsonaro, 2022 já está aí, né? A guilhotina já está pronta. Mas a esperança, né, que você falava, Capucci, para mim, eu acho que ela também reside nessa teimosia que você traz, na justiça, na subversão e na amorosidade também, né?
porque eu acho que toda pessoa que está na luta precisa também trazer essa amorosidade. Tem uma companheira nossa que deve estar aqui assistindo o programa, que é a Jo Pinheiro, que ela fala muito sobre quem perdeu essa paixão pela luta, né? Essa coisa boa, precisa, né? Precisa ser envolvido e ser envolvida de novo nisso. Então, eu acho que é isso que a gente busca também, né? É esse amor, é essa paixão pela luta para que a gente possa transformar isso tudo que está aí. E é em nome também, né, dessa amorosidade que eu quero te agradecer, Capucci, por estar aqui hoje, por abraçar a gente nesse dia que eu acordei bem desconcertada, mas essa conversa foi tão boa assim que traz essa vontade, né, de viver. Você falou que atuou aí de forma direta 30 anos no CIMI, 30 anos é a minha vida todinha até agora, né? Então, para mim foi um prazer te receber aqui, foi um prazer te escutar. Gostaria que fosse presencialmente essa conversa, mas não dá, né? Vamos usar esse sistema enquanto eles deixam a gente usar, depois a gente dá outro jeito também, né? Então, com todo carinho, Capucci, muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de matar a saudade, de revisitar espaços afetivos na minha memória. Foi muito bom para mim também. Vou ver essas fotos, que eu quero salvar todas aí, e a vida continua. Vamos tocar em frente. Vamos tocar em frente. Um beijo grandioso para você, para toda a tua família, e até breve. Beijo para você e para todo o velho oeste catarinense, que eu amo de paixão. Eu vou voltar aí para visitar os amigos. Deixa passar a pandemia, que a gente dá um jeito. Volte sim, com certeza. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, um beijão. Tchau, tchau. Tchau.